Sabia que a maioria dos criadores de cabras está literalmente deixando dinheiro na mesa toda vez que uma cabra pare apenas um filhote? E o pior, eles nem sabem disso. Hoje eu vou te revelar o segredo que os criadores mais lucrativos do Brasil usam para fazer suas cabras parirem gêmeos com muito mais frequência, sem gastar quase nada a mais. Fica até o final porque o que você vai aprender aqui pode transformar completamente a realidade da sua criação. Antes de continuar, se você ainda não segue esse canal, aperta o botão de inscrição agora mesmo porque aqui a gente fala de criação de animais do jeito certo, com técnica, com experiência e com resultados reais. E se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa o like porque isso me ajuda a levar esse conhecimento para mais criadores como você. Vamos lá. Eu me lembro como se fosse hoje do dia em que uma vizinha minha, criadora de cabras há mais de 20 anos, me chamou para mostrar o curral dela depois de uma noite de partos. Eram 4 cabras esperadas parirem naquele dia. Resultado? 4 filhotes, um por cabra. Ela olhou para mim com aquele sorriso cansado de quem passou a noite acordada e disse, tá bom assim. E eu pensei, será que tá bom mesmo? Porque quando você faz o cálculo, um filhote por parto significa 1 ano de espera, gasto com alimentação, com manejo, com vacinação, com sua mão de obra, para no final ter apenas um animal para vender. Agora imagina se cada uma daquelas cabras tivesse trazido 2 filhotes. O trabalho seria praticamente o mesmo, mas o resultado seria o dobro. Isso não é fantasia. Isso é o que acontece nas melhores criações do país. A grande questão que todo criador precisa entender é que a taxa de gemelidade em caprinos não é apenas sorte. Ela pode ser influenciada, ela pode ser trabalhada, e quando você aprende como fazer isso, o jogo muda completamente. Então vamos falar sobre o que realmente importa. A alimentação da cabra nos dias que antecedem a cobertura é um dos fatores mais determinantes para o número de óvulos que ela vai liberar. Isso tem um nome técnico, se chama flushing, e é uma das ferramentas mais poderosas que um criador pode usar, e é completamente gratuita ou quase isso. O flushing consiste em aumentar o nível nutricional da matriz uns 15 a 20 dias antes da cobertura. Você não precisa comprar ração cara, não precisa de suplemento importado. Você precisa garantir que a cabra esteja ganhando peso, que ela esteja num estado corporal crescente quando for coberta. O que acontece nesse período é incrível do ponto de vista fisiológico. Quando o organismo da cabra percebe que está recebendo mais energia, mais nutrição, ele interpreta isso como um sinal de que o ambiente está favorável para a reprodução. E o que ele faz? Ele libera mais óvulos. Mais óvulos disponíveis para serem fecundados significa maior chance de gêmeos, e em algumas raças até trigêmeos. Isso é biologia pura, e você pode usar isso a seu favor hoje mesmo. Agora vem um detalhe que pouca gente fala, e que faz uma diferença enorme. O score de condição corporal da cabra no momento da cobertura. Existe uma escala de 1 a 5 usada pelos zootecnistas para avaliar o quanto de reserva de gordura e musculatura um animal tem. E a faixa ideal para cobrir uma cabra e maximizar a chance de gêmeos fica entre 2,5 e 3,5. Cabras muito magras, abaixo de 2, têm taxas de ovulação baixas. Cabras muito gordas, acima de 4, também apresentam problemas de fertilidade. O equilíbrio é a chave. E sabe o que é fantástico nisso tudo? Você não precisa de um veterinário para avaliar o score da sua cabra. Com um pouco de prática, você aprende a fazer isso com as mãos, apalpando a espinha dorsal e as costelas do animal. Se você sentir as vértebras com facilidade, a cabra está magra demais. Se você mal consegue sentir as costelas, ela está gorda demais. O ponto certo é quando você sente a estrutura óssea, mas com uma cobertura muscular e de gordura equilibrada. Esse conhecimento simples, que você acaba de aprender, pode mudar os números do seu rebanho já na próxima estação reprodutiva. Mas vamos além. Porque tem outro fator que influencia demais na taxa de gemelidade e que a maioria dos criadores ignora completamente. Estou falando da época do ano em que a cobertura acontece, e mais especificamente, do fotoperíodo. Caprinos são animais de dias curtos.
Isso significa que eles têm o pico da atividade reprodutiva quando os dias ficam mais curtos, geralmente no fim do verão e no outono no hemisfério sul. Nesse período, os níveis de melatonina aumentam no organismo da cabra, e isso estimula a liberação do GnRH, que por sua vez ativa todo o eixo reprodutivo. O que isso tem a ver com gêmeos? Tudo. Quando a cabra está no auge da sua estação reprodutiva natural, ela libera mais óvulos por ciclo. Cobrir suas matrizes nesse período, aproveitando o fotoperíodo natural a seu favor, é uma estratégia de zero custo que aumenta significativamente a probabilidade de partos gemelares. Agora, eu sei que muitos criadores trabalham com ciclos forçados fora de estação. Isso é uma realidade do mercado. E existe também formas de trabalhar com isso, mas o ponto aqui é que se você tem liberdade de escolher a época da cobertura, escolha com sabedoria. Vamos falar agora sobre a genética. E aqui a conversa fica ainda mais interessante. Existe uma variação genética tremenda na taxa de ovulação entre raças de caprinos. Algumas raças são naturalmente prolíficas, ou seja, naturalmente predispostas a terem partos múltiplos. A raça Boer, muito usada para corte, tem uma taxa de gemelidade razoável. A anglo-nubiana e a Saanen, voltadas para leite, também apresentam índices interessantes. Mas existe uma raça que é absolutamente extraordinária nesse aspecto e que merece toda a atenção dos criadores brasileiros. A Bergamácia. Originária da Itália, essa raça foi introduzida no Brasil e tem demonstrado taxas de gemelidade e até trigemelidade impressionantes. Alguns produtores relatam que mais de 70% dos partos de cabras Bergamácia resultam em 2 ou mais filhotes. Se você trabalha com cruzamentos, introduzir sangue de raças prolíficas no seu rebanho através de machos é uma estratégia de longo prazo que pode mudar completamente o perfil do seu rebanho ao longo das gerações. E o investimento inicial pode ser muito menor do que você imagina, principalmente se você trabalhar com sêmen sexado ou com o aluguel de reprodutores. Mas atenção! Genética é uma estratégia de médio e longo prazo. Os ajustes de manejo nutricional que falamos antes são de curto prazo. E é a combinação dessas duas abordagens que produz resultados extraordinários. Agora eu preciso te falar sobre algo que me entristece muito quando visito propriedades. A falta de controle de dados. Como você vai saber se suas práticas de flushing estão funcionando se você não tem registrado quantas cabras pariram gêmeos nessa estação versus na anterior? Como você vai identificar quais matrizes têm histórico de partos múltiplos se você não anota nada? Os melhores criadores que eu conheço, e já visitei muitas fazendas ao longo da minha vida, têm uma coisa em comum. Eles são obcecados com dados. Um caderninho simples, ou uma planilha no celular, onde eles anotam a data do parto, o número de filhotes, o score corporal da cabra no momento da cobertura, o reprodutor utilizado. Essas informações são ouro. Com o tempo, você começa a identificar padrões. Descobre que a linha de descendentes de um determinado reprodutor tem taxa de gemelidade superior. Descobre que cabras cobertas em março têm mais gêmeos do que as cobertas em julho na sua região. Descobre que o lote que recebeu capim-elefante fresco no período pré-cobrição foi melhor do que o que ficou só no pasto degradado. Esses dados transformam palpite em conhecimento. E conhecimento é o ativo mais valioso de qualquer propriedade. Agora vou te contar algo que pode parecer simples demais, mas que tem um impacto enorme e que quase ninguém considera. A relação macho-fêmea e o estresse do rebanho no período de cobrição. Quando um macho entra em contato com fêmeas após um período de separação, ocorre o chamado efeito macho. Esse fenômeno é bem documentado na ciência. A simples presença do macho, com seu odor, sua vocalização e seu comportamento, desencadeia uma sincronização do ciclo estral nas fêmeas próximas. E mais do que isso, estimula um pico de ovulação que pode resultar numa liberação maior de óvulos. Como usar isso de forma prática? Mantenha machos e fêmeas separados por pelo menos 30 dias antes da cobertura programada. Quando você introduzir o macho ao lote das fêmeas, o impacto será muito maior do que se eles vivessem juntos o tempo todo.
Esse é mais um recurso de custo praticamente zero que pode mudar a taxa de gemelidade do seu rebanho. E por falar em custo zero, preciso mencionar também a importância da água. Parece óbvio, mas é assustador quantas propriedades eu visito onde os bebedouros ficam vazios parte do dia ou a qualidade da água é questionável. A hidratação adequada é fundamental para todos os processos metabólicos da cabra, incluindo a reprodução. Uma cabra desidratada não ovula bem. Simples assim. Vamos agora para um ponto que gera muita polêmica, mas que é importante discutir com honestidade. O uso de hormônios para sincronização e indução da ovulação múltipla. Existem protocolos hormonais que aumentam de forma significativa e previsível a taxa de ovulação em caprinos. O uso de FSH, a gonadotrofina coriônica, o progestagênio combinado com esponjas vaginais, são ferramentas que os criadores mais tecnificados utilizam com resultados impressionantes. Mas aqui eu preciso ser direto com você. Esses protocolos requerem orientação veterinária. Doses incorretas podem causar reações indesejadas, superovulação excessiva que gera abortos ou filhotes inviáveis, e até comprometer a vida reprodutiva futura da matriz. Portanto, se você vai por esse caminho, faça com acompanhamento profissional. O retorno vale muito, mas o risco de fazer errado também é real. A boa notícia é que tudo o que falamos antes, o flushing, o score corporal adequado, a genética prolífica, o fotoperíodo, o efeito macho, já são suficientes para você ver uma melhora considerável nos seus índices de gemelidade, sem precisar de nenhum protocolo hormonal. Agora, vamos falar sobre o que vem depois do parto. Porque de nada adianta ter gêmeos se você não está preparado para manejar bem esse momento. Partos gemelares exigem atenção especial. O primeiro filhote geralmente nasce bem, mas o segundo pode vir mais fraco, principalmente se o parto demorou. Você precisa garantir que ambos mamem colostro nas primeiras horas de vida. O colostro é literalmente a diferença entre a vida e a morte para um cabrito recém-nascido. Ele contém anticorpos, fatores de crescimento, energia concentrada. Um cabrito que não mama colostro nas primeiras 6 horas de vida tem um risco muito maior de não sobreviver. Em partos de gêmeos, a mãe às vezes rejeita um dos filhotes, especialmente o segundo. Isso acontece porque o instinto materno é fortemente estimulado pelo primeiro filhote que ela lambe e cheira logo após o nascimento. Você precisa estar presente nesses partos e, se necessário, ajudar a apresentar o segundo filhote à mãe, colocar o cheiro do líquido amniótico nele, segurar a cabra para que ambos possam mamar. Com um pouco de manejo humano nesse momento, você salva vidas e garante o lucro que tanto buscou. Eu preciso te falar de uma história que acompanhei de perto que resume tudo o que falamos hoje. Um criador do interior do Nordeste, com uma propriedade pequena, 19 matrizes, estava há anos com uma taxa de gemelidade de menos de 20%. Ou seja, em cada 5 partos, tinha gêmeos em apenas um. Depois de uma conversa que tivemos, ele implementou o flushing 30 dias antes da cobertura com capim verde e rama de mandioca, ajustou o score corporal das cabras com antecedência, separou os machos por 40 dias antes de soltar com as fêmeas, e fez cruzamentos usando um reprodutor bergamácea que ele alugou de um criador vizinho por um valor bem baixo. No próximo parto, a taxa de gemelidade foi de quase 50%. Quase metade das suas cabras tiveram 2 filhotes. Sem comprar ração cara, sem usar hormônio, sem reformar o curral. Apenas com conhecimento e atenção. Isso é o que eu quero para você. A criação de cabras pode ser muito mais lucrativa do que a maioria das pessoas imagina. Mas para isso, você precisa entender o animal que você cria. Precisa respeitar a biologia dele, entender o que ele precisa, e usar esse conhecimento de forma inteligente. Cada cabra que você tem é um ativo. E quanto mais você entende sobre reprodução, nutrição e manejo, mais esse ativo vale. Dobrar a produção de crias por parto é uma das formas mais eficientes de aumentar a rentabilidade da sua propriedade sem praticamente nenhum custo adicional. E agora você sabe como fazer isso. Se você chegou até aqui, você já está na frente de 90% dos criadores.
Porque a maioria não busca conhecimento, não quer entender o porquê das coisas, se contenta com o que sempre foi feito. E quem busca conhecimento é quem muda de vida. Então aplica o que você aprendeu hoje. Começa pelo flushing, avalia o score das suas matrizes, separa os reprodutores antes da estação de cobertura, e começa a anotar os resultados. Você vai se surpreender com o que vai ver, vereador. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com outro criador que você conhece. Porque conhecimento que fica guardado não transforma nada. Conhecimento que circula muda vidas e muda o campo brasileiro. Deixa o like nesse vídeo, isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês, e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana tem conteúdo novo sobre criação de animais, técnica, manejo e tudo o que você precisa saber para ter uma propriedade mais produtiva e mais lucrativa. Nos vemos no próximo vídeo.